Queridos irmãos, queridas irmãs, boa noite. Boa noite a todos, nossos queridos amigos do Facebook, do nosso canal do YouTube, da Sociedade Espírita Paz e Amor, e aqui do Jesus e Família do Facebook, e também da Sociedade Espírita Paz e Amor do Facebook. Sejam todos muito bem-vindos para a nossa reunião da noite de hoje, que é o nosso culto do Evangelho no Lar, que é onde nós nos reunimos com a nossa família e nós podemos receber neste momento a presença dos nossos queridos amigos espirituais que vêm nos abastecer de todas aquelas energias, vibrações, intuições e tudo aquilo que a gente precisa para vencer as nossas provas aqui na Terra. Então, eu convido a você para que possa neste momento se ligar a nós através do seu pensamento e através da nossa oração ao nosso Mestre Jesus. Então, neste momento, nós agradecemos a presença dos amigos espirituais aqui conosco e já pedimos de antemão que nós possamos ser atendidos nas nossas necessidades. Mentalizamos aquilo que nós necessitamos para o refazimento das nossas forças físicas, das nossas forças morais, mentalizamos os nossos entes queridos, aqueles que estejam de alguma maneira necessitando de auxílio, para que possam também ser envolvidos por esta corrente de luz. E em nome da corrente socorrista de paz e amor, do nosso irmão Natanael, nós damos por aberto o trabalho da noite de hoje, convidando para nos deixar aqui a sua palavra, o nosso querido amigo Paulo Machado. É com você, Paulo Machado. Muito obrigado, Grace, muito obrigado, Paulo. Prazer em estar aqui mais uma vez, neste grupo tão importante do Jesus em Família, que é, vamos dizer assim, um braço também da nossa querida Paz e Amor. Então, preparamos para a noite de hoje um tema, depois nós vamos dizendo ao longo do nosso trabalho qual é, e os irmãos vão entender exatamente por que a escolha desse tema. Quem de nós já não enfrentou, não enfrenta e não enfrentará dificuldades? Quem de nós não foi até hoje visitado pela dor, pela dificuldade, pelo sofrimento? Não é, meus irmãos? E quando estes elementos, a dificuldade, a dor, o sofrimento, a provação, chegam em nossas vidas, qual é a nossa reação? Normalmente nos lamentamos e dizemos: ah, meu pai, me abandonaste, meu pai, porque eu sofro tanto, ou então, pai, porque o meu familiar está passando por essa dificuldade, porque ele está enfrentando isto, aquela situação tão difícil, às vezes, na nossa colocação, dramática. E aí não só nos lamentamos, como muitas vezes nos atiramos ao desespero. E quando nós nos atiramos a esse desespero, é como se nós usássemos uma viseira e não conseguíssemos vislumbrar nada que esteja ao nosso lado. Mas aí nós precisamos parar e pensar. Ora, nós temos um Criador, que é o nosso Pai, que é Deus, que nos ama, que nos auxilia, que nos impulsiona sempre para frente. E vamos comparar com os nossos pais aqui do plano físico, não é? E nós, muitas vezes, que somos pais e avós, enfim, duplamente pais, que amamos os nossos filhos e com eles nos preocupamos, como nós poderíamos pensar que o Criador de todos nós nos abandonasse, nos deixasse sozinhos ou nos infligisse castigos, dificuldades que nós não tivéssemos a condição de levar adiante? Então, o Pai não castiga a nenhum de nós. Ele estabeleceu leis e nós é que nos desviamos, muitas vezes, do cumprimento destas leis. E, em seguida, vamos ver também em relação a isso. E o Pai, tão zeloso e tão preocupado conosco, ele determinou que Jesus, há bilhões de anos atrás, reunido com a comunidade dos espíritos puros na cercania do nosso planeta, criasse esse orbe onde nós estamos. Orbe esse que ele vem governando, né, com muito amor, desde aquela oportunidade.
E este nosso irmão, que é Jesus, espírito puro, na última categoria evolutiva dos espíritos, ele nos indica um outro tipo de reação que nós devemos ter frente à dificuldade, frente à provação, frente a todas aquelas situações que nós, muitas vezes, entendemos que sejam mazelas, que sejam ruins, que sejam negativas para nós. Então, como é que o Cristo nos indica um outro tipo de reação? Ele nos consola por meio do esclarecimento. E lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 21, versículo 28, Jesus nos traz o seguinte ensinamento: filho, vai trabalhar hoje na minha vinha. Vai trabalhar hoje na minha vinha. E para que nós possamos trabalhar na vinha do mestre amigo, ele nos incentiva, nos concita e nos convida que nós tenhamos coragem. E o que é a coragem? Nós somos lá no dicionário, primeiramente, para olhar o conceito de coragem. E o Aurélio nos diz que coragem é ter firmeza, é ter energia diante do perigo, é ser ousado, é ser bravo, é ser perseverante. Isto é ser corajoso. E Emmanuel, nesta obra maravilhosa, intitulada Coragem, lá no prefácio, ele nos diz que nós, muitas vezes, quando nós fazemos os nossos petitórios a Deus, os nossos apelos, nós rogamos, por meio da prece, que o Pai nos conceda saúde, nos conceda paz, nos conceda afeto, compreensão, cultura, trabalho, enfim. E nós, nesses mesmos petitórios, não nos lembramos de incluir, para que nós consigamos obter tudo isso a que nos referimos há pouco, não nos lembramos de incluir uma alavanca, que é a alavanca da coragem. Mas Emmanuel vai mais em frente e diz: a alavanca da coragem de servir e viver. Mas vejam que interessante isso que o Emmanuel nos coloca. E nós, meus irmãos, não podemos jamais nos esquecer de que nós estamos num planeta, num mundo de expiação e provas. Kardec, recolhendo os ensinos dos amigos espirituais, nesta obra, O Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 3, Há Muitas Moradas na Casa de Meu Pai, no item 3, diferentes categorias de mundos habitados, ele relaciona ali 5 categorias de mundos. Nós estamos ainda na segunda categoria de mundos. Então, a primeira é mundos primitivos, e a segunda é mundos de expiação e provas, onde ainda domina o mal. O mal ainda está presente. Por que ele está presente? Porque nós, os habitantes deste nosso planeta, ainda somos imperfeitos. Ainda temos muita coisa para vencer, muito chão pela frente. Mas, embora nós estejamos nesta categoria de mundo de expiação e provas, nós estamos num estágio de transição, nesta transição planetária, para irmos no ritmo que todos nós, que cada um de nós e todos nós em conjunto vamos estabelecendo, para irmos a outra categoria, que é mundo de regeneração. Então, meus irmãos, estas dificuldades que nós vamos enfrentando aí na nossa jornada, nós não podemos, em decorrência do esclarecimento que o Cristo nos traz, e que a doutrina relê, vamos dizer assim, nós não podemos nos assustar jamais. Por quê? Porque nós não estamos sozinhos para esta empreitada, mas essa empreitada da vida, que é uma empreitada individual, a partir do momento em que cada um de nós precisa trabalhar pela sua transformação, e esta transformação só vai se dar quando nós nos preocuparmos muito mais com o outro do que conosco. Então, com esta vontade que cada um deve expressar e externar por meio das ações, com a soma dessas vontades, dessas ações individuais, nós vamos ter uma empreitada coletiva para que o planeta realmente possa
modificar-se, ele possa subir um outro estágio para mundo de regeneração. Então, provas e expiações são as dificuldades que nós enfrentamos. As expiações são aquelas decorrentes das dificuldades que criamos para nós por termos descumprido as leis de Deus no passado, né? Em encarnações anteriores e muitas vezes na própria encarnação, quando nós se fumamos demais, se nos entregamos demais à bebida, à comida em demasia, se éramos muito bravos, muito irascíveis, ou seja, tudo aquilo que nós já fizemos nesta encarnação de ruim, de errado, vamos usar essa expressão, nós poderemos já estar na própria encarnação enfrentando e sofrendo as consequências daquelas nossas ações. Então, estas seriam as expiações, que têm a ver com atos que nós fizemos no passado, transgredindo as leis do nosso Pai. E também aquelas outras dificuldades, que são as provações, propriamente, que decorrem da nossa condição ainda de imperfeição, porque cada um de nós ainda é um diamante a ser lapidado. E esta lapidação vai se dar exatamente por meio do enfrentamento das várias situações das quais muitas vezes nós queremos nos afastar, mas que são aquelas que nos mantêm no caminho para que essa lapidação, com o nosso esforço, com o uso da nossa vontade, do nosso livre-arbítrio, com a ajuda do nosso Pai, que nos envia mensageiros, e o mais importante, vamos dizer assim, pelo seu progresso é Jesus, mas ele também tem outros mensageiros. Então, com toda esta ação, nós vamos conseguindo fazer a transformação em nós. E só há uma forma, como nos diz Emmanuel, para nós suplantarmos as dificuldades. Trabalha e serve. Como ele coloca no livro, na obra intitulada Nosso Livro. Muito interessante esta obra, ditada ao nosso querido irmão Chico, por vários espíritos. Mas aí vem a seguinte questão: o que é o trabalho? E aí nós vamos recorrer ao ensino do Mestre Jesus. Nesta obra intitulada Ave Luz, que trata ou que narra diversas passagens de Jesus com os seus apóstolos, numa delas, intitulada Trabalho, Bartolomeu, também conhecido por Natanael, pergunta a Jesus: Mestre, o que tu podes nos dizer acerca do trabalho? Jesus, acomodando-se com elegância na sua cadeira, respondeu com muita humildade: Bartolomeu, o trabalho foi a primeira preocupação do Criador. Então vejam, se Deus teve como primeira preocupação o trabalho, como é que nós também não vamos nos preocupar em fazermos alguma coisa de útil, como está lá em o Livro dos Espíritos, na questão 675, quando Kardec pergunta o que é o trabalho e os Espíritos dizem que é toda ocupação útil. Prossegue o Cristo dizendo: Deus nunca para no seu labor infinito. E às vezes nós nos reclamamos: estou cansado. Deus não para. E nós, que somos seus cooperadores, ou seja, nós devemos operar com Deus, não podemos esmorecer. Vem a dificuldade, qual é a nossa primeira reação? Pois é, eu acho que eu não vou adiante, eu acho que eu vou me licenciar da casa espírita porque eu tenho essa ou aquela dificuldade. Prossegue o Cristo: é justo observarmos que a vida é trabalho. Tudo se move para a garantia da beleza e sustentação da harmonia. Quem esquece de laborar, quem esquece de trabalhar, não participa do progresso. Por quê? Porque usou o seu livre-arbítrio para parar, estagnou. E aí, os efeitos da evolução fugirão do seu convívio, até o momento em que nós decidamos retornar ao labor, ao trabalho. Não existe ninguém inútil na criação de Deus. Todos nós temos a nossa utilidade. Às vezes dizemos: pois é, mas eu sou tão pequenino, se eu não for desempenhar a minha atividade lá na casa espírita, ninguém vai sentir a minha falta, já tem outros trabalhadores. Mas não, todos nós temos a nossa utilidade e assumimos um compromisso.
A sabedoria do Senhor deu a todos modos e jeitos de participarem do trabalho numa divisão infinita. O homem meio esmorecido, ou seja, quando nós estamos assim, pois é, cansados, desanimados, devemos nós observar as formigas, as abelhas, os pássaros, os peixes e até as árvores no seu inquietante labor. Portanto, todos esses trabalham de forma contínua, permanente. Se até nós desfrutamos do trabalho de muitos animais, é justo que nós trabalhemos com vigor e com muita alegria. Por um fenômeno que ainda não podemos conhecer, a natureza ambiente se alimenta do que nós pensamos. E vejam, todo o nosso pensamento gera uma energia. E diz André Luiz, no livro Sinal Verde, que o nosso pensamento é a nossa capacidade criativa em ação. Portanto, quando nós pensamos, nós criamos energia. E a natureza se alimenta desta energia. Quando nós nos reunimos todos para orar, ou quando nos reunimos, por exemplo, numa atividade como esta, de que todos nós aqui estamos participando, nós estamos com os pensamentos construtivos. Portanto, a energia que é gerada por esta coletividade, ela é aproveitada pela natureza. Daí a necessidade de nós orarmos constantemente. Não penses que o trabalho consiste somente em construir uma casa ou arar a terra. Então, o trabalho não é só aquela atividade profissional, como nós dissemos antes, toda ocupação útil é trabalho. Toda realização é um trabalho, desde os primeiros pensamentos para formar as ideias. Portanto, quando pensamos, nós já estamos trabalhando, até as mais arrojadas concretizações. No entanto, não deves esquecer de aprender a trabalhar na frequência do amor e da harmonia. Ora, se toda ocupação útil é um trabalho, se nós assistirmos a alguma exposição, alguma palestra doutrinária, nós estaremos realizando uma atividade útil. Se estivermos lendo ou assistindo a algum filme bom, produtivo, construtivo, nós estaremos desenvolvendo uma atividade útil. Mas a nossa atividade diária não pode ser só essa, porque senão nós não estaremos sendo úteis ao nosso próximo. Por isso que ele coloca a necessidade de nós nos harmonizarmos frente a isso tudo. E do livro, né, Estante da Vida, nós trazemos aqui uma lição bastante interessante, intitulada pelo nosso irmão X, de O Compromisso. E o Pai, meus irmãos, ele é tão bom que permite que nós nos reequilibremos frente à sua lei que nós descumprimos no passado, mediante o trabalho. Então, narra o nosso irmão X que ele e um outro colega de trabalho haviam sido designados para auxiliar a uma moça encarnada que sofria um doloroso caso de obsessão. E, instruídos pelos amigos espirituais, foram para buscar o auxílio de um médium que tinha esta condição de, naquele grupo mediúnico do qual ele participava, de atender aquela nossa irmã para a solução daquela situação. E ele reencarnara 36 anos antes, partindo daquela colônia onde ali o irmão X se encontrava naquele momento. E aí o irmão X e o seu companheiro de trabalho pensaram o seguinte: ora, se é um companheiro que nasceu preparado para esse tipo de atividade, vamos dar uma olhadinha nos seus registros, nos seus assentamentos. E foram lá. E lá encontraram, nós aqui vamos resumir um pouco a história, porque ela é razoavelmente grande, encontraram uma carta desse nosso irmão, denominado de Alberto Nogueira, naquela encarnação. E ele dizia assim: eu conheço a minha posição de espírito delinquente, fiz muita coisa, guerriei, matei, várias pessoas desencarnaram em decorrência das minhas ações, furtei, pratiquei crimes, espalhei a fome, a miséria, o sofrimento entre os meus irmãos de humanidade. Ciente disto, solicito
na próxima encarnação, os recursos necessários da provação depuradora. Quero que a lepra me atinja. Quero padecer o abandono dos entes mais queridos, para que eu possa aprender quanto dói a deserção dos compromissos abraçados, compromissos assumidos. Rogo ao Senhor que, se for preciso, que eu passe pela extrema penúria, seja praticamente um mendigo, e que me alimente do pão que me derem, e que as minhas vestes possam ser as mais singelas possíveis. Se julgardes mais conveniente ainda a minha depuração, dai-me a loucura ou a cegueira, para que eu possa expiar as minhas faltas, seja nas angústias do hospício ou nas meditações agoniadas da sombra. E aí mais alguns petitórios que ele aqui colocava. Mas após esse requerimento que ele fizera, cujo original constava dos seus registros, havia um despacho da autoridade que trabalhava ali na parte da reencarnação, que dizia que o Senhor pede misericórdia, não sacrifício. O nosso irmão vai resgatar os seus débitos, mas pelo trabalho. Vai reencarnar numa família, terá filhos, a sua esposa, e passará por dificuldades naturais que todos enfrentam na sua jornada. Mas será médium espírita a partir dos 30 anos de idade, com a obrigação de dar pelo menos 8 horas de serviço gratuito por semana em favor dos irmãos necessitados da terra, consolando-os e instruindo-os na condição de instrumento dos bons espíritos. Terminada esta leitura dos assentamentos, eles foram tranquilos de lá encontrarem o nosso irmão Alberto Nogueira. Pois, chegando lá, foram até a residência da nossa irmã e induziram-na, intuíram-na para que ela, ou para que a sua mãe a levasse até o centro espírita, onde o Alberto Nogueira estaria realizando as suas atividades. Chegando lá, a mãe foi informada de que o médium não vinha mais com regularidade àquele local. E não havia outro médium ali que pudesse trabalhar para auxiliá-la naquela condição em que a menina se encontrava. Foram, então, induziram, ou a mãe foi intuída a ir até a residência do Alberto Nogueira. Lá chegando, 20 horas e 20 minutos. Acharam o Alberto Nogueira muito bem instalado, numa bonita varanda, lendo o jornal do dia em larga espreguiçadeira. Inspirada pelo irmão X e pelo seu companheiro de trabalho, a mãe da menina solicitou-lhe o concurso, a colaboração mediúnica generosa em socorro à sua filha. Humilhou-se, rogou, chorou, mas Nogueira respondeu de maneira inflexível: não, senhora, eu não posso lhe ser útil. Realmente, por poucos anos, por 2 anos, servi na condição de médium, nas obras de caridade. Finalmente adoeci. Aliás, eu não sei se eu adoeci ou se eu me cansei. A senhora sabe, um homem que é pai de família como eu, com deveres enormes a cumprir, tem de zelar pela sua própria saúde. Preciso me defender. E ela insistiu uma última vez para ver se os tocava, se os sensibilizava, a que ele pudesse atender a sua rogativa. E ele disse, numa arrematada, que a ele pareceu humorística, mas de humorística nada tinha, referiu o seguinte: a única criatura que trabalha dando de si, sem pensar em si, que eu saiba até agora, é só o burro de carga. Saíram todos, a mãe encarnada com a sua filha e o irmão X e o outro companheiro, e meditando o seguinte: que aquele espírito valoroso que pedira lepra, cegueira, loucura, idiotia, fogo, lágrimas, penúria, abandono, uma série de situações, a fim de desagravar-se, desagravar a sua própria consciência aqui reencarnando, depois de se acomodar nas concessões do Senhor, esquecera todas as necessidades que lhe caracterizavam a obra de reajuste e preferir a ociosidade, enquadrado em pijama,
com medo de trabalhar. Não é? Vejam, nós não podemos ter medo de trabalhar. Nós precisamos nos unir a Jesus para a transformação do mundo. O mundo não vai mudar se cada um ficar quietinho, parado no seu canto, esperando que as transformações, que as mudanças, elas possam acontecer. Então, o que nós podemos fazer, meus irmãos? Já que o nosso tema é coragem, trabalha e serve, o que nós podemos fazer? É trabalhar. Mas trabalhar como? Servir como, se nós só podemos ficar em casa, em função da pandemia? Então, vamos ver em que comunidade nós nos encontramos. Estamos inseridos na comunidade familiar, na comunidade dos amigos, na comunidade dos vizinhos, na comunidade da casa espírita. Se é em casa, na família, vamos buscar contribuir nos afazeres domésticos. Vamos ajudar, vamos lavar a louça, vamos cozinhar, vamos passar, vamos pendurar a roupa, vamos recolher, vamos lavar, vamos ajudar nas várias situações, vamos ao mercado. Se pudermos ir ao mercado, vamos ver quem mais precisa também deste tipo de ajuda e não pode se locomover, não apenas por ser do grupo de risco, mas às vezes por ter alguma dificuldade de locomoção. E vamos lá e compramos, entregamos para a pessoa. Vamos alcançar aquele que não tem a condição financeira de comprar a sua alimentação, vamos alcançar um prato de comida ou algum gênero que esta pessoa possa fazer, porque há tantos irmãos aí em penúria, tantos irmãos desempregados. Né? Vamos telefonar para alguém, vamos mandar uma mensagem no WhatsApp, vamos estar ligados nos nossos momentos de trabalho na casa espírita, na nossa residência, porque não podemos nos encontrar presencialmente neste momento, não é? Mas vamos demonstrar algum tipo de retorno de todos esses benefícios que nós recebemos. Então, meus irmãos, como nos diz Emmanuel neste livro Coragem, esmorecer nunca, jamais esmoreçamos. Vamos seguir. O Emmanuel nos diz que o trabalho reconforta. O trabalho ele é um refúgio. E o refúgio, quando às vezes viajamos, encontramos um refúgio, que é um momento de descanso. E quando nós estamos trabalhando em benefício do nosso próximo, nós nos esquecemos das nossas dificuldades, dos nossos problemas. Né? E vemos muitas vezes como o outro está conseguindo vencer a sua questão. E este outro, para nós, em determinadas oportunidades, é um exemplo para nós utilizarmos. Né? Mas nós também, trabalhando, buscando ajudar das mais variadas formas ao nosso próximo, por meio da prece, que é elemento extremamente valioso, nós temos a condição de colaborar, de auxiliar o nosso irmão que está em dificuldade, assim como nós, nos nossos momentos de sofrimento, também queremos que alguém nos envie uma prece, que alguém converse conosco, que alguém nos chame para conversar, que alguém nos dê um conselho, nos dê tempo. Então, vamos trabalhar nesse sentido. E não podemos parar em momento algum. E para concluirmos, deste livro Relatos da Vida, também ditado pelo nosso querido irmão X, ao nosso também querido irmão Chico, a lição intitulada Caso de Consciência. O irmão X recebe uma carta, uma missiva no plano espiritual de alguém que está encarnado. E este que está encarnado diz assim: irmão X, o que fazer? Eu não aguento mais injúrias, as pessoas não me compreendem, elas me injuriam, elas só me criticam, elas só me tratam com sarcasmo. Eu só penso em retiro, sossego, e à noite eu só penso em descansar. O que fazer frente a isso tudo? E o irmão X diz: olha, meu amigo, de fato, cansaço algumas vezes é sofrimento dos maiores. Mas já que você pede a minha opinião, eu rogo licença para narrar-lhe ligeira ocorrência no domínio das sombras. Então vejam bem a narrativa que o irmão X nos faz. Um legionário, legionário de obra salvacionista,
contou que em tenebroso recanto da espiritualidade inferior, quase que numa cópia perfeita, como diz aqui o irmão X, de antiga parábola atribuída a Lutero, reuniu-se um grande espírito do mal e tinha os seus asseclas. E cada um deles começou a dizer o que tinha feito para derrubar os cristãos, amigos do Cristo encarnados na Terra. Então, um disse assim, no mês passado, eu instiguei um cão que estava com raiva, que mordeu 2 ceareiros do bem que desencarnaram. Trabalho inútil, disse o dirigente. Ambos, a esta hora, estarão em espírito, apoiando obras de maior importância na Terra mesmo. Terão saído da desencarnação com o amparo dos céus. Aí vem outro, estufou o peito e disse, olha, eu criei uma grande rede de intrigas contra uma senhora que era dedicada a Jesus. E eu fui tão eficiente no meu trabalho que o marido dela já a abandonou e levou os filhos. Ah, disse o dirigente, você nada mais fez que endeusar esta mulher. Ela vai acabar vencendo pela abnegação. Veio um terceiro e disse, olha, eu provoquei o ódio gratuito de um louco sobre um seguidor fiel do Cristo, o qual, seguidor esse, foi morto na semana passada por espessa carga de balas. De nada valeu. Esta vítima foi guindada à condição de mártir fora do corpo. E aí outros foram aqui narrando as suas ações. Todo mundo ficou ali quieto, porque nada agradava o líder daquela pequena comunidade do mal. E veio um último e disse, chefe, parece mentira o que eu vou contar, mas há muito tempo eu percebi que perseguição só serve para promover aqueles que são perseguidos. Eu imaginei assim que o melhor meio de anular os colaboradores de Jesus é exagerar neles as pequenas depressões e pô-los a dormir. Vejam, em 6 meses eu já coloquei 80 servidores do Evangelho para dormir, né? Estão em casas de repouso, em leitos, redes e acolchoados, saíram de cena. A receita não falha, a pessoa experimenta ligeiro abatimento, por isso a necessidade da vigilância, da prece, da oração, de estarmos ligados ao alto, com a corrente do bem, e aí eu entro em cena com as nossas velhas hipnoses. O resultado é tiro e queda, sono que não acaba mais. Desse modo, os melhores dessa gente do Cristo não mais trabalham nem na terra e nem nos céus. E aí o líder daquela assembleia dispensou os outros e chamou a esse para melhor confabularem e verem como poderiam fazer para afastar mais trabalhadores do Evangelho. E o irmão X termina dizendo o seguinte, nós também, como é fácil de anotar, meu amigo, depressão não é um problema. Se você sofre algum desgaste nas próprias forças, procure melhorar-se e refazer-se. Guarde, porém, muito cuidado com semelhante assunto. A fadiga existe mesmo, entretanto, é sempre um caso de consciência, que é o título da nossa história. Porquanto, ao que saibamos, ninguém até hoje conseguiu verificar realmente onde termina o cansaço e começa a preguiça. Então, meus irmãos, o nosso tempo já está se indo. Trabalhemos. É a receita. Trabalhemos em benefício do nosso próximo. Porque quando nós nos lembramos do próximo, esquecendo-nos de nós, nós estamos trabalhando exatamente por nós. Que as bênçãos do alto nos envolvam a todos e que nós possamos prosseguir na nossa jornada com Jesus, auxiliando, laborando, operando com Ele e com Deus em todos os momentos, em todos os processos onde nós pudermos nos envolver. Que a paz de Deus e de Jesus nos acompanhe hoje e sempre. Muito obrigado e muito boa noite. Nós é que agradecemos, Paulo, por essas palavras, olha, excelentes palavras. E agora, então, nessa fase em que a gente está na pandemia aí, não é?
e que a gente está aí meio que no desvio, entre aspas, né? No desvio, e a preguicinha anda pegando solta, porque afinal de contas a gente não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, trabalhar não pode, trabalhar, digamos assim, formalmente, né? Sim. Muitos estão impedidos. Então, acho que as tuas palavras, assim, são bem oportunas, né? Da gente procurar trabalho que seja ocupação útil para não deixar essa preguiça tomar conta da gente e os obsessores tomarem conta, né, Paulo? Quando a preguiça se instala em nós enferrujamos. Verdade. Paulo, deixa eu só abusar um pouquinho de ti. Pois não. Nós somos grandes admiradores da tua pessoa, da tua família, da nossa querida irmã Noemi, da tua avó, que nós não tivemos oportunidade de convivência, mas nós conhecemos bastante também o trabalho, né? E então, assim, é uma família muito querida de todos nós, né? Muito laboriosa na seara espírita. E certa vez eu me lembro de ter ouvido uma palestra tua e me chamou muito a atenção, porque tu falou assim, meus filhos, enfim, não sei quantos filhos tu tem, eu conheço a Sheila, né? Esse daí é a Sheila. Tenho dois, tem mais um rapaz. Eu não tive a oportunidade ainda. Mas eu me lembro que tu colocaste assim, meus filhos lá em casa têm duas escolhas. Ou eles vão para a evangelização no domingo, onde quando era nos domingos, né? Ou eles vão para a evangelização no domingo de manhã, ou eles saem sábado de noite e vão para a evangelização no domingo de manhã. Ou seja, eles tinham duas escolhas. Ou eles saíam à noite de sábado e iam para a evangelização, ou eles não saíam à noite de sábado e iam igual para a evangelização. E é óbvio que eles escolhiam a primeira alternativa. Achei muito boa, eu gostei muito, porque eu vejo assim que hoje em dia tudo está muito liberal, e não que seja ruim a liberdade, ao contrário, acho que é muito boa, mas eu percebo que às vezes, pode ser que eu esteja enganada, mas eu percebo os pais um pouco confusos no sentido de deixarem para os filhos a decisão de certas coisas muito importantes. E eu gostaria que tu falasse um pouquinho para nós sobre essa tua postura com relação a esse fato que a gente narrou sobre a evangelização. Conta para a gente aqui. Realmente, nós que fomos participantes das aulas de evangelização na Paz e Amor, desde os 5 anos, hoje já tem até evangelização dos bebês, mas naquela época era a partir dos 5 anos, a nossa mãe nos levou, a mãe Noemi, como nós dizemos, nos levou à evangelização. Desde os 5 anos, nós ficamos até os 23 anos de idade, participando. Então, nós vimos como era importante a participação naquelas atividades, porque, embora pudessem parecer extremamente simples as aulas de evangelização, mas elas nos traziam algo extremamente importante que nos auxiliavam na formação do nosso caráter. Principalmente quando crianças, e até nós temos a melhor condição de receber toda essa influência externa, vamos dizer assim, para que nós vamos formando exatamente o nosso caráter, fazendo aquela lapidação também a que nos referimos há pouco. E nós, em função disso, entendemos como fundamental a participação na evangelização. Portanto, os nossos 2 filhos, até completarem 18 anos, e quando eles completaram 18 anos, o Código Civil já tinha mudado, ou seja, eles já eram maiores de idade. A partir dali, nós não podíamos mais obrigá-los, aí cada um podia fazer a sua escolha. Mas, enquanto menores de idade, ou seja, com menos de 18 anos, aí eles eram realmente convidados. Convocados. Isso, né? A expressão aqui, o gesto que estamos fazendo. Eram convidados solenemente a irem, né? Mesmo que chegassem lá e se debruçassem assim na mesa e dormissem durante a aula de evangelização, não importava, eles tinham de ir para criar esta consciência. E depois cada um seguiu o seu rumo, aí cada um faz assim as suas escolhas, mas nós como pais temos a obrigação de fazer com que os filhos tenham a instrução escolar, que é no colégio, de levá-los à escola, e a própria lei nos obriga a que levemos à escola,
e de transmitir a eles a educação moral. E levar os filhos à evangelização faz parte dessa educação moral. Então, se nós não fizermos isso, não estaremos cumprindo bem com o nosso papel de pais. E o que tu aconselharia para os pais que têm filhos resistentes, digamos assim, a qualquer tipo de iniciação espiritual? Porque, como eu falei, né? Hoje a sociedade está bastante diferente, né? Nós não somos mais do tempo da vara de marmelo, a gente Sim. agora é do tempo da conversação e da combinação, né, das coisas, tudo é combinado com os filhos. E às vezes os filhos não têm assim interesse e até rejeitam, né, a oportunidade de poderem ter esse tipo de contato com a espiritualidade. O que tu aconselharia aos pais que, na verdade, teriam vontade até de levar os seus filhos, mas tem aquela dificuldade com as crianças para fazer com que eles aceitem isso? Como é que tu teria uma palavra assim para... Primeiro, nós, como pais, temos que estar conscientes de que a doutrina espírita é boa para nós. Esse é o primeiro ponto. Se nós não tivermos esta consciência de que ela nos ajuda no enfrentamento da vida, na vivência, nós não vamos ter argumento algum para fazer com que os filhos vão à casa espírita. Então, qualquer argumento que eles forem utilizar, nós vamos ceder e não iremos. Então, nós precisamos dar, primeiramente, o exemplo. O exemplo é nós começarmos a participar da casa espírita. Não apenas nos dias em que houver a evangelização, mas em outros momentos em que nós pudermos. Mas se só nos for possível ir no momento da evangelização, vamos conversar com os filhos. Por isso que é importante, desde cedo, nós, pais, falar que acreditamos na doutrina espírita, né, que escolhemos a doutrina como nosso credo religioso, vamos usar essa expressão, como nossa filosofia de vida, nós vamos conversando com os nossos filhos desde cedo, para que eles possam também ir se entusiasmando e vamos levando pequenininho. Um dia nós vamos lá para tomarem o passe, para receberem aquela energia toda que é transmitida por meio do passe. E como tu disseste, nós vamos negociando. Mas nós, como ainda somos um pouquinho do tempo antigo, e os cabelos brancos demonstram que nós já somos um pouquinho do tempo antigo, nós vamos negociando até onde dá. E aí nós achamos, particularmente, né, quiser pensar diferente, é totalmente livre para pensar, quando a negociação ela não for mais suficiente para levar os nossos filhos, bem, aí nós vamos levar os filhos. Vamos levar, não de arrasto propriamente, mas nós vamos usar da autoridade de pais, porque nós não podemos perder a autoridade de pais. Esta liberalidade que se tem, muitas vezes faz com que nós percamos esta autoridade como pais, e nós jamais devemos perder a autoridade. Nós devemos ser amigos dos filhos, mas não propriamente amigos, porque o amigo, né, aquece a tudo que o outro diz. Portanto, nós temos que ser pais amigos dos filhos, mas pais. E a nossa tarefa de pais é a de impulsionar o filho para frente. Foi esse o compromisso que nós assumimos. E se nós não incentivarmos até de uma maneira bastante efusiva os pais, nós teremos não cumprido bem a nossa tarefa, até descumprido com o compromisso que nós assumimos. Excelente, amigo. Gostei muito das suas palavras. Muito obrigada por essa tua colaboração extraordinária, né? Porque o nosso combinado era tu fazer uma exposição, mas aí agora você nos deu esse plus aí da tua experiência de vida. Muito obrigada, Paulo. Sempre à disposição, queridos. Um beijão para todos vocês aí. Em seguida, a Sheila vai estar aqui conosco também. Isso. Tá bom, Paulo? Então, um beijo para todos vocês. E agora vamos fazer a nossa prece de encerramento. Hoje, então, nós vamos fazer uma solicitação especial à nossa corrente de paz e amor, pela nossa tia Olga, madrinha do Paulo, que neste momento, no dia de hoje, fez a passagem para a pátria espiritual, que Jesus já está também promovendo o acolhimento dela e de todos os familiares. Assim como nós pedimos por todos aqueles desencarnados recentes neste momento,
que estejam também necessitando do auxílio desta corrente, dos nossos familiares, deste grande grupo que é Jesus em Família, que possam também ser atendidos, iluminados, guiados, amparados nesta passagem. Jesus, mestre amigo, ilumina todos os lares que se encontram conectados conosco, levando a cada um aquilo de que necessitam, os fluidos benéficos, os fluidos espirituais necessários, fluidificando as águas, purificando os ambientes, trazendo harmonia, a paz e o amor para todos esses que estão conosco neste momento. E assim, meu Pai, nós agradecemos por esta oportunidade bendita, te pedimos perdão pelas nossas falhas e pedimos que nós possamos sempre seguir no teu caminho, no caminho de Jesus, que é o caminho que vai nos levar à verdadeira felicidade. E assim, queridos irmãos, nós vamos dar por encerrado o nosso trabalho da noite de hoje e sexta-feira às 21 horas tem mais Jesus em Família. Contamos com a presença de todos vocês. Um grande beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Até a próxima. Tudo de bom.